Sejam bem-vindos a essa série, essa nova série chamada Conversas com Deus. É uma série que fala sobre oração. E essa série eu quero convidar você a conversar com Deus sobre muitas coisas. Eu queria muito que você se esmerasse a não perder nenhuma mensagem dessa série. Nós vamos falar com Deus sobre sofrimento, vamos falar sobre dor e morte, vamos falar sobre o futuro, vamos conversar com Deus sobre frustrações, decisões, e tantas coisas. E eu gostaria muito que você pudesse ao máximo pegar esta série, porque o nosso objetivo é que você possa se aproximar de Deus, de uma conversa íntima com Ele. E lembre-se, a partir de agora, Deus falará ao seu coração. É uma conversa. Você está numa cadeira, num banco com Deus, ouvindo a voz de Deus. E Deus dirá a você muitas coisas tão importantes para a sua vida. E a primeira coisa que eu creio que Deus quer conversar com você é uma conversa sobre sofrimento. Uma conversa sobre sofrimento. Eu quero convidar você a entender um pouco das Escrituras e da voz de Deus sobre a verdade do sofrimento. Sobre o que Deus quer de nós com sofrimento e no sofrimento. Eu quero chamar você a entender comigo. Sinta-se como se você estivesse a sós com Deus. Esquece quem está do seu lado. Esquece que você tem gente aí do seu lado. Agora coloque o seu ouvido e o seu coração plenamente diante do Senhor. E eu quero começar essa série falando com Deus. Iniciar essa série com uma oração, pedindo que Deus agora se aproxime de você, por meio do Espírito Santo, que Ele fale ao seu coração, que Ele de fato manifeste-se a você, que você então possa ouvir a voz de Deus nessa noite. Vamos orar? Para que nós compreendamos e possamos conversar com Deus, a gente precisa compreender algumas coisas. A oração é o meio pelo qual você fala com Deus, você expressa, mas Deus fala com o seu coração também. Deus fala a você. A palavra é o meio claro e visível pelo qual Deus fala com você. Então eu quero convidar você a compreender a voz de Deus que está contida em Jó capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Jó 42, verso 1 ao verso 6. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar com alguém que está do seu lado, ou você pode acompanhar comigo aqui também na projeção, ok? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar. Tu és magnífico, Senhor. Nós acabamos de ler a Tua palavra, precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor nos instrua, fale aos nossos corações, fale, meu Senhor amado, às nossas vidas. Faça-nos compreender a Tua palavra, a Tua voz, nesse instante. Coloque o nosso coração cativo à Tua palavra. Coloque o nosso coração focado na Tua palavra nesse instante. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, hoje e sempre. Amém, amém. Vocês viram como a leitura, quando nós somos acostumados com um tipo de conversa, a gente acaba lendo errado, né? O texto diz só de ouvir, não só de ouvir falar, mas todo mundo fala de ouvir falar, a gente acaba errando na leitura também. Como eu disse, esta série é uma série sobre oração, sobre conversa. O que é oração? Oração é um meio pelo qual Deus escolheu para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele, para que nós pudéssemos falar e expressar o nosso coração diante dele, falar dos nossos sentimentos, falar das nossas frustrações, falar das nossas decepções, falar dos nossos anseios, falar dos nossos medos, falar de tudo. A oração
é o meio pelo qual Deus quer conversar conosco, numa troca de palavras, em que você fala e por meio das Escrituras você ouve. Mas você também pode ouvir Deus falar em seu coração, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, por exemplo, nos convence dos nossos erros. Ele fala aos nossos ouvidos, e aí o nosso coração é contrito, é arrependido. A oração, meus queridos, sem sombra de dúvida, como diz João Calvino, é a arma mais importante da igreja. É a arma mais importante da igreja. É tão bom poder falar com Deus sobre tantas coisas. Agora a realidade é que é difícil conversar com Deus. É mais fácil falar do que ouvir Deus. Por isso eu quero convidar você a uma conversa profunda com Ele. Que essa série de mensagens possa ser a voz de Deus trazida ao seu coração de tal forma que você claramente compreenda e você seja animado, seja exortado, seja direcionado pela verdade das Escrituras. E uma das coisas que nós precisamos conversar com Deus é sobre sofrimento. Quem não passa por sofrimento? Quem não tem crises? E por que é importante nós, quando pensamos numa série de conversas com Deus, desse diálogo com o nosso Deus, por que é importante falarmos sobre sofrimento? Porque parece que o sofrimento hoje no evangeliquez moderno é algo não permitido. Já pararam para pensar nisso? As pessoas não aceitam mais sofrimento. Então é assim, ó. O que se ensina nas nossas igrejas hoje é mais ou menos assim: você não pode, de forma alguma, aceitar a doença. Então você tem que determinar que a doença saia de você. Benihim, Neus Antioquia, toda essa corja aí, né, usada pelo diabo, muitas vezes, tem de fato disseminado há muitos anos o conceito da autoridade humana sobre o governo de Deus. De tal forma que o Benihim ele vai dizendo para você algumas coisas como: você não pode aceitar que você não tem dinheiro. Você tem que bater na sua carteira e falar: carteirinha, carteirinha, você estará cheio de dinheiro. Ou então você tem que olhar para o seu corpo que está com a perna doente e você vai dizer: eu não aceito que a minha perna doa. Sabe o que vai acontecer quando você disser: eu não aceito que a minha perna doa? Ela vai continuar doendo, a não ser que Deus queira te curar. Teologia, essa teologia da prosperidade, teologia maldita, que tem permeado as nossas igrejas, enfraquecido, quebrado as raízes da nossa igreja, porque não se fala mais sobre sofrimento na igreja. Não se fala mais sobre isso. Mas um grande pregador disse que o cristianismo é uma subida de volta ao Gólgota, de volta à cruz, onde nós padeceremos, onde nós sofreremos. O que me preocupa é o seguinte: se a igreja não fala de sofrimento, o que vai acontecer quando ela for perseguida? Ela vai determinar: eu determino que essa espada não me atravesse. Vai morrer do mesmo jeito. Ou então alguém vai dizer: não foi esse tipo de cristianismo que eu abracei, não. Esse negócio de sofrer. Não. Nós temos tido uma saída de pessoas do evangelho porque elas estão decepcionadas com Deus. Decepcionadas porque alguém profetizou que ela compraria um carro e ela não comprou. Decepcionados porque alguém profetizou que ela teria um bom marido, casou, o marido é homem, é gente, e ela está decepcionada com isso. Então ela sai da igreja. Decepcionados porque o pastor prometeu que se ela dizimasse, ela ter mais dinheiro, e ela está há 1 ano no vermelho. As pessoas estão decepcionadas com Deus, decepcionadas porque Deus está permitindo com que elas sofram. E não só decepcionadas, elas estão indignadas, revoltadas contra Deus. O evangélico de hoje não fala sobre sofrimento. E quando fala, sofrimento é coisa do capeta, na qual temos que determinar que ele vai embora. Mas não é assim que a Bíblia nos diz. Nós percebemos que, pelo contrário, as Escrituras nos dizem que sofrimento é bênção para a sua vida. Sofrimento é necessário para a sua vida. Sofrimento é um presente de Deus para o seu crescimento e para o seu amadurecimento. De tal forma que a própria Escritura, em Tiago capítulo 1, vai dizer: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Motivo de alegria passar por sofrimento. Ou 1 Pedro capítulo 1,
versos 5, 6 e 7, falando sobre a cruz, ele disse, verso 6, nisso exultais com alegria indizível e cheia de glória, mesmo que se necessário for, por breve tempo, passares por várias provações, para que a vossa fé possa redundar em louvor e glória a Deus, uma vez que ela é aperfeiçoada pelo sofrimento. Não é a teologia que nós escutamos hoje. Por isso se faz necessário uma conversa com Deus sobre o sofrimento. A gente precisa escutar a voz de Deus sobre esse negócio de sofrer. Por que a gente sofre? Por quê? O que Deus está querendo me dizer com o sofrimento? Qual é a mensagem imediata do sofrimento? O que eu quero dizer com isso? O sofrimento, ele produz uma mensagem imediata e depois provavelmente produzirá outra mensagem, na qual você vai perceber ou não o que Deus queria com aquilo. O que eu quero dizer com isso? Nem todo sofrimento você saberá por que sofreu. Entende? Nós dizemos o seguinte, não, Deus tem um propósito de Deus no sofrimento. Tem, mas nem sempre você vai ficar sabendo dele. Você vai passar pelo sofrimento, melhor passar por ele, tudinho, e Deus vai ficar caladinho, não falar nada para você. Nem todo sofrimento você vai ter uma resposta do porquê daquele sofrimento. Você pode perguntar, pode falar o que você quiser, como o indivíduo que nós acabamos de ler. Esse homem chamado Jó. Eu acho que ninguém vai ter um sofrimento igual ao de Jó. Deus colocou esse sofrimento nas Escrituras só para nos ensinar algumas coisas. A Bíblia fala que Jó foi um cara acometido de várias coisas. Doenças, e uma delas terríveis, uma doença chamada lepra. Hanseníase, essa doença que vai causando manchas na pele. E a doença era agressiva. Agora é interessante porque outra coisa que nós também associamos é sofrimento com erros. Se você está sofrendo, imediatamente na sua cabeça a pergunta é: o que é que eu fiz para merecer esse sofrimento? O que eu fiz de errado, Deus, com o Senhor? O que eu fiz para que o Senhor pudesse fazer isso comigo? Eu sou tão fiel, sou até dizimista na igreja, o Senhor está aqui, eu estou passando por essa crise, por esse sofrimento todo. Esse homem, chamado Jó, tinha algumas características que talvez você não tenha. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que ele era íntegro, era um homem rico, e aqui era algo grandioso. Era um homem que se desviava do mal. Se desviava do mal. A palavra usada aqui para falar que Jó desviava do mal é: Jó tinha sabedoria de entender que aquela situação iria fazê-lo desagradar a Deus. E a sua percepção fazia com que ele tomasse outro caminho. Jó tinha um caráter fantástico. Tão fantástico que Jó oferecia sacrifício de perdão pela vida dos seus próprios filhos. E sabe o que aconteceu? Um dia, ele está lá e ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, ele era rico. Jó perde tudo, perde a saúde, tudo, perde tudo, sendo íntegro e se desviando do mal. Perde tudo. De tal forma que Jó se vê numa situação de acusação pelos seus amigos e pela sua mulher, que, afligida por toda aquela crise, por todo o sofrimento, ela chega a Jó e diz: chega, Jó, eu não dou conta mais, amaldiçoa o seu Deus e vamos morrer, porque não dá mais, Jó. Eu não tenho mais condição de viver esse sofrimento, eu não aguento mais, Jó. E aí chega os amigos de Jó e fala assim: Jó, você fez alguma coisa de errado, Jó. Certeza. Não tem condição de sofrimento desse, meu filho. Não tem lógica. Você está com o pecado oculto. Já viu que tem uns crentes aí que quando alguém começa a passar dificuldade, já vem logo acusando, dizendo: pode investigar que tem pecado. Jó não tinha. Não havia nada. Mas Jó passou por sofrimento terrível. E aí naquela aflição toda, naquela crise toda do seu coração, Jó começa a conversar com Deus. Imagine você na situação que Jó está aqui. Eu achei essa imagem bem forte. Jó ali,
com a angústia do coração, da perda dos filhos, da crise financeira, da falta de condições que ele tinha. E além de tudo, além da dor da perda, além da dor física, Jó tinha que aguentar a dor da acusação, a dor da culpa, que as pessoas queriam colocar sobre ele. E as pessoas vinham sobre ele. E eu acho essa imagem muito forte, né? Na ideia de que ele está ali, já prostrado com tanta dor, mas os seus amigos e a sua própria mulher, sua companheira, a auxiliadora, né? Começa a acusá-lo. E aí eu imagino que depois de toda essa crise, a Bíblia diz isso, Jó não aguenta e vai bater uma conversa com Deus. Então ele vai conversar com Deus. Agora Jó vai conversar com Deus. E aí Jó começa algumas coisas com Deus. Jó está indignado. Jó está indignado. E aí então ele começa a conversar com Deus. Ele quer saber algumas coisas. Ele quer saber por quê. Há um tempo atrás eu pensava da seguinte maneira: a gente não tem que perguntar a Deus por quê, mas o que no sofrimento. Hoje eu penso diferente. Eu vejo que não, assim, a gente tem que perguntar por quê. Ele responde se quiser. Mas você pode perguntar e deve. Por que eu estou sofrendo? Qual o motivo disso tudo? A grande questão é que Jó começa agora a falar com Deus. Uma série de coisas. Os seus amigos vão lá, o capítulo 35 fala disso. E aí de repente Jó começa a fazer um monte de pergunta. Um monte de pergunta para aquele homem, para Deus, porque aquele homem estava padecendo. Aí de repente Deus diz, Jó fica muito bravo com Deus, muito indignado, fala uma série de situações. O que é isso, Deus? Que coisa é essa de passar por isso tudo? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz com o Senhor? Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Porque um amigo dele fala para ele, Jó, vai conversar com Deus, cara. No capítulo 37, versículo 14. Inclina Jó os ouvidos a isso para e considera as maravilhas de Deus. E aí então ele vai para Deus e começa a falar. Depois disso, capítulo 38. Vai para o capítulo 38 aí para você acompanhar comigo. Depois disso, olha só, capítulo 38, versículo 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Ou seja, Jó fez um monte de pergunta, querendo saber por quê, discordando do governo de Deus. E aí Deus pergunta o seguinte: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E ele faz o seguinte: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. A ideia de cingir aqui é como se você fosse, prepara, cubra os ombros, cubra você, prepara aí para alguém que vai receber um ataque agora. E a primeira pergunta de Deus, no capítulo 38, verso 4, é a seguinte: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até que virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso, desde que começaram os seus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às olas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se molda como um barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorrestes o mais profundo abismo? Verso 19. Tu tens ideias nítidas da largura da terra? Diz-me se é que sabes. Versículo 31. Ou poderás tu
atar as cadeias dos 7 estrelos, ou soltar os laços de Órion, ou fazer aparecer os signos dos zodíacos, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Pode levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas das nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode murmurar com sabedoria quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os odres dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos? Quando se achegam nos covis e estão à espreita das corvas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando, por não terem o que comer? Sabes tu o tempo em que as cabras montês têm filhos, ou cuida das costas quando dão crias? Capítulo 40. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa as censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguiu a Deus, que responda. Boa pergunta, né? Por que o Senhor está fazendo isso, Deus? Deus disse: senta aí que eu vou te fazer umas perguntinhas básicas, e eu quero que você me responda. E aí o final é: quem perguntou o que eu quero fazer do jeito que eu quero fazer, sabe dessas coisas? Se você o sabe, então as responde. Olha a resposta de Jó no capítulo 40. Então Jó respondeu ao Senhor, disse: sou indigno, que te responderei eu? Põe a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E aí Deus diz o seguinte: então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu: cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, tu me responderás. Como se ele dissesse o seguinte: você acha que acabou? Senta aí de novo, que eu ainda tenho outras perguntas para você, para que você entenda quem sou eu. E aí ele continua falando de todas das coisas magníficas com as quais ele faz. Deixa eu só citar algumas coisas interessantes. Verso 15, olha lá: contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Capítulo 41. Podes tu, com anzol, apanhar o crocodilo? Ou lhe travar a língua com a corda? Podes meter-lhe o nariz uma vara de junco? Ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso tu farás muitas súplicas, ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo, ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Depois de tudo isso, Jó no capítulo 42, de entender o sofrimento, ouvindo a voz de Deus, Jó, depois de uma conversa com Deus sobre o seu sofrimento, começa a entender o que Deus queria dizer para ele. Começa a entender. Depois de toda essa conversa, capítulo 42, versículo 1, que acabamos de ler, ele diz: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó,
e na cinza. Que coisa magnífica. Deus chama Jó para uma conversa no sofá. E ele diz: Jó, deixa eu te fazer umas perguntas e deixa eu mostrar para você quem manda nessa história toda aqui. Quando Jó conversa com Deus sobre o sofrimento, ele ouve Deus falar, em primeiro lugar, que era necessário que ele reconhecesse o governo dele. Uma das coisas que você precisa ter na conversa com Deus, diante do sofrimento, é que nessa conversa Deus dirá a você: reconheça meu governo. Reconheça meu governo. Olha o versículo 1 aí. Então respondeu Jó ao Senhor. Olha a conversa de Jó agora. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes. Ele agora compreende o Todo-Poderoso. Ele ouve Deus falar a ele: reconheça o meu governo. Reconheça o meu governo. A ideia aqui da palavra reconhecer, bem sei aqui, é a expressão reconhecer no hebraico. Essa expressão aqui é a ideia do entendimento pela visão. Ele consegue visualizar tudo, e por essa visualização Deus o permite compreender que Ele é quem governa. Bem diferente da sua atitude dos capítulos anteriores, dos capítulos 36 até o 37, Jó agora humilha-se diante da soberania de Deus. Jó outrora questionava, contendia com Deus. Jó queria saber, como alguém que quer conhecer a história do mundo, mas agora Jó se porta como humilde servo, que não entende nada, que pelo contrário reconhece pela expressão dos seus próprios lábios, como ele diz: bem sei que tudo podes. Sabe o que Jó está dizendo com isso? Tudo podes. Tudo podes, inclusive, tirar tudo que eu tenho, tirar os meus bens, tirar os meus filhos, tirar minha saúde e mais, tirar minha própria vida. Porque tudo podes e eu reconheço. Eu olho para a tua criação e eu vejo que tudo podes, porque todas as coisas são sustentadas em ti, são mantidas em ti. Bem sei que tudo podes, e mais, sei que a tua provisão, ela é perfeita, de tal forma que nenhum dos teus projetos, nenhum das tuas palavras se frustrará. Tendo Deus dito, quem impedirá? Tendo Deus decretado, quem mudará? Ninguém pode mudar aquilo que Deus determinou e governou. O sofrimento é imediatamente Deus dizendo para você: reconhece quem manda. Reconheça o meu governo. Por quê? Os nossos pecados, ou o nosso maior pecado, o pecado original, foi exatamente a troca de uma idolatria, a troca de um Deus nos tornando pessoas idólatras, idólatras do nosso próprio conhecimento, idólatras da nossa própria vida. O que é a ansiedade? Ansiedade, na realidade, é a tentativa, sem sucesso, de comandar o futuro. E aí você não tem comando sobre o futuro, não sabe o que vai acontecer, bate o quê? Ansiedade. Ou você tem ansiedade por uma coisa que você sabe que vai acontecer. Você tem ansiedade quando pela comida, se tem comida no prato. Você tem ansiedade pelo almoço se você sabe que você fez uma bela compra e que a sua funcionária ou você vai ter o que fazer na hora do almoço. Você tem ansiedade disso? Não. Mas você tem ansiedade quando começa a chegar na hora do almoço e você sabe que não tem nada. Ansiedade é o desespero pela perda do controle. Por isso é que 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, vai dizer: não andeis ansiosos, pelo contrário, lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: reconheça meu governo. Jesus, quando fala dessa realidade, no capítulo 6 de Mateus, ele diz assim:
Vocês podem servir a 2 senhores, ou a Deus ou ao dinheiro de vocês que acham que pode prover alguma coisa. E aí ele vai dizer, cuidado, porque ninguém pode acrescentar nada na sua vida. E ele diz, não andeis ansiosos por nada, nem pelo que comer, nem pelo que investir. Deus é que faz todas essas coisas. Ele veste o lírio do campo, ele dá comida aos passarinhos, que não tecem, não ajuntem celeiros, mas têm comida. Portanto, busquem o governo de Deus sobre a vida de vocês. O sofrimento, meus queridos, imediatamente chama-nos a reconhecer quem manda. Como nós precisamos reconhecer o governo de Deus. Por isso o sofrimento vem sobre você. É Deus dizendo a você, nessa conversa, hoje, o meu sofrimento, o seu sofrimento, é para que você entenda o meu governo. Quem comanda a sua história sou eu. Diante dessa realidade, você tem algumas opções. Talvez 2 opções. Uma, reconhecer que Deus manda, chorar, berrar, gritar, desesperar diante da presença dele, lamentar profundamente a situação que você está vivendo, mas ainda assim se satisfazer no governo de Deus. Ou você pode brigar com Deus e dizer, eu não aceito, eu determino que eu não vou mais passar por isso, e Deus vai olhar, vai determinar, vai sofrer de novo. Não era assim que Deus fazia com o povo dele? Vocês não querem me obedecer não? Tudo bem, traz outra nação, vai castigar vocês de novo. Aí eles vão lá, aquele negócio todo, começa a bagunçar de novo. Deus diz, é assim? Traz outra nação, escraviza o povo de novo. Enquanto essa nação não reconhecer o governo de Deus, nós não conseguimos lidar com o sofrimento. Sofrimento é para dizer para você quem manda. É Deus dizendo, reconheça meu governo. Mas há uma segunda coisa também que você precisa entender. Não só reconhecer o governo de Deus, Deus dizendo isso para você nessa conversa, mas também Ele está dizendo para você, reconheça a sua limitação. Isso é nada. Olha o que Jó diz, reconhecendo sua limitação, ouvindo nessa conversa com Deus, é isso que o coração dele agora pulsa, porque ele chega no versículo 3 e diz assim, quem é aquele como disseste? Lembre-se que Deus fez essa pergunta para ele no capítulo 38, né? E ele está dizendo, ele está repetindo a pergunta, quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Olha o que ele está dizendo aqui. Deus diz para Jó, você está querendo deturpar a forma como eu determino as coisas? Você quer deturpar o jeito que eu governo? Aí ele diz, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Você é pequenininho demais. Por isso ele diz, e aí ele repete, né, o que Deus diz a ele, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu perguntarei, e tu me ensinarás. E o Senhor ensinou, e disse, reconheça a sua limitação. O Jó está dizendo, que eu sou? Eu sou quem? Eu sou muito pequeno. Eu sou muito pequeno. Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Meus amados, no verso 3, quando o Senhor Jesus ele trata o coração de Jó, e agora esse homem começa a compreender sua limitação, ele aprende a descansar no Deus que governa. Ele diz, eu não posso fazer nada, eu não tenho conhecimento, essas coisas que o Senhor está me dizendo eu não saberia nunca na vida, nunca que eu ia imaginar, o tamanho da terra, o mar que quebra, o trovão que sai e diz, eis-me aqui, o crocodilo, o hipopótamo, o cavalo, a ema, tudo isso ele é citado, Deus vai citando isso para Jó. Eu não sei de nada, quem sou eu? Eu não sei nada, eu não posso nada, eu não tenho condição de nada, eu sou uma pessoa sem entendimento. Essas palavras representam o grito de um homem libertado do seu próprio eu, quebrado, humilhado, na consciência que foi dita, tu és o meu governador, eu não sei nada, eu não sei, eu não posso, eu não conheço, eu não sei.
A verdade é que eu preciso especificamente, então, olhar para o Senhor e descansar em Ti, porque eu não sei de nada. Eu não conheço o amanhã, eu não conheço o ontem, mas o Senhor conhece. Ele reconhece que os caminhos do Senhor estão muito além da compreensão humana. Não dá para entender Deus, porque Deus, Ele é transcendente, vai além de tudo. Creio num Deus imanente que se relaciona, num Deus que se envolve comigo e com você, se revela até onde Ele quer. Mas como diz Deuteronômio, aquilo que não foi revelado não foi dado para que você soubesse. Existem coisas que nós nunca saberemos sobre Deus, nem no céu. Jó outrora se orgulhava de ser íntegro em tudo, e aí ele briga com Deus, diz: mas que negócio é esse, Deus? Mas agora Jó se quebranta e diz: eu sou muito fraco, limitado, pequeno. Você acha que você tem governo de alguma coisa? Você acha que você tem poder no coração do seu filho? Você acha que você tem poder sobre o seu próprio corpo? Você acha que você tem poder e manda no quê? Nada. Você não manda em nada, a não ser que Deus lhe dê a capacitação. Não passamos de pó. Lembremos disso. O sofrimento é para lembrar você disso. É Deus dizendo: eu mando e você é limitado, você é pequeno. Deus aprova trabalhar na humanidade assim, porque o orgulho humano é terrível. O seu orgulho é terrível, companheiro, companheira. É difícil falar companheiro, né? Perigoso. O seu orgulho é grandioso. Muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Mas na conversa com Deus sobre o sofrimento, Deus diz para você: reconheça meu governo, reconheça a sua limitação. Mas há uma terceira e última coisa que Deus quer que você faça e tenha. Ele quer que você reconheça a sua dependência. Se Ele é grandão, você é pequenininho, então ninguém é melhor do que Ele para você depender. Olha o que diz no versículo 5. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como assim? Como Jó vê Deus agora? Como é que Jó consegue enxergar Deus? Uma boa pergunta. Na realidade, o que o texto diz, como você viu comigo aqui, do capítulo 38 em diante, Deus começa a se mostrar na natureza. Uma das formas da revelação de Deus é pela natureza. O que acontece é que diante de tamanha grandeza daquilo que Deus mostrou, eu acredito que Jó não teve apenas uma conversa, mas eu creio que Jó teve uma visão daquilo que Deus estava mostrando para ele. Provavelmente tudo aquilo estava muito claro na mente de Jó. Quando Deus falava do mar, quando Deus falava dos céus, quando Deus falava dos trovões, tudo aquilo, Jó vislumbrava aquilo. E agora Jó olha para tudo ao seu redor e diz: Deus cuida de tudo, Deus comanda tudo, e eu consigo enxergar Deus no cuidado de tudo. Paulo, em Atos capítulo 17, diz isso. Esse Deus desconhecido é o Deus que nos move, é o Deus que nos dá respiração e tudo mais, pois nele nos movemos, existimos e respiramos. Esse é o Deus. Se Deus sai da história, as coisas se evaporam. Jó passou a vislumbrar a grandeza de Deus, a criação de Deus. Jó não se tornou panteísta. O que é um panteísta? O panteísta crê que a criação é o Deus. Ele adora a vaca, ele adora a árvore, ele adora... Esquece. Jó vê um Deus que criou, que sustenta e que está acima daquela criação, a quem a criação reverencia. Jó não adora e não vê Deus na árvore, não vê Deus na vaca, mas Jó vê Deus cuidando da vaquinha, cuidando da eminha. Jó percebe Deus fazendo tudo isso, dos pássaros, das folhas, da árvore, e Jó olha para tudo quanto é lugar ao seu redor e diz: Deus cuida de tudo. E de fato agora os meus olhos conseguem contemplar o governo de Deus.
E automaticamente o sofrimento é uma conversa de Deus para nós, chamando-nos à dependência e chamando-nos a arrepender da nossa arrogância. A sua dependência tem que causar arrependimento. Olha o versículo 6. Por isso, esse por isso aqui é importantíssimo. Assim como no português, o hebraico também é a mesma ideia. É como se ele dissesse, em conclusão a tudo aquilo que eu vi, ouvi, reconheci. Esse versículo 6, na ideia do por isso, está ligado diretamente ao versículo 2, lá quando diz, bem sei, a ideia de reconheço ali, as duas palavras estão ligadas. Por isso, reconhecendo tudo isso, olha o que ele diz, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrepende da sua arrogância, de querer ficar bravo com Deus pelo sofrimento, de querer se indignar com Deus por aquilo que estava acontecendo. E nessa conversa sobre o sofrimento, Deus disse a Jó, reconheça sua dependência de mim, Jó. E Jó reconhece, dizendo, de fato, eu dependo de ti, eu vivo em ti, então eu me arrependo de um dia ter pensado que quem comandava a história da minha vida era eu mesmo. Quem me dava o sucesso e as vitórias era o meu próprio estudo, o meu próprio esforço. Quem sou eu? Quem sou eu? Arrependa-se, meu querido. Arrependa da sua arrogância. Arrependa da sua indignidade. Arrependa da sua raiva contra o próprio Deus Criador. Como eu disse, você pode perguntar por quê. Não há problema nenhum. Deus pode te responder ou não, porque quem manda é Ele. E se Ele não te responder nada, louve a Ele do mesmo jeito. Arrependa-se da sua arrogância. Ele diz, me arrependo do pó e na cinza. Era um costume hebraico, quando alguém estava muito arrependido, muito triste, ele jogava terra na cabeça e cinza, e ainda vestia de pano de saco. Mais ou menos assim, aquele saco de arroz antigo que a gente tinha, aqueles que pinicava, vocês lembram disso? Os velhos aí lembram. Eu não lembro não, assim, estou só cogitando a ideia, como é que era. Aqueles arroz aquele saco de arroz que dava saruga. Eles faziam assim, eles se vestiam, jogavam pó na cabeça para dizer e se humilhar, dizendo, nós somos quem? Somos pó, somos fracos. Lembre-se, na conversa de Deus com você nessa noite, sobre os sofrimentos que talvez você esteja passando, Deus está dizendo 3 coisas a você. Reconheça quem manda, reconheça o meu governo, reconheça a sua limitação e reconheça sua dependência. Essa é a mensagem imediata de todo o sofrimento da nossa vida. Deus tem outros propósitos individuais, mas aqui é uma conversa de Deus para você. Eu quero terminar citando uma frase de J.C. Riley, diz assim, a doença e o sofrimento são professores rudes, admito, mas são verdadeiros amigos da alma do homem. Não temos direito de murmurar por causa da doença e do sofrimento. Devemos agradecer a Deus por eles. Eles são testemunhos de Deus, conselheiros da alma. Certamente são bênçãos, não maldição. Já imaginou se você passar a ver o seu sofrimento como bênção na sua vida? E parar de achar que Deus está malzinho com você? Pelo contrário, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 e 11, Deus disciplina quem ama. Mas Deus está me disciplinando? Gente, o seu caráter é torto. Existem fendas que você precisa consertar. Deus sempre me disciplina e eu louvo a Deus pela disciplina, porque a disciplina, ela me aperfeiçoa e ela produz crescimento na minha vida. Não murmure contra o sofrimento, louve a Deus e tenha o sofrimento como motivo de toda a alegria, porque se Deus o ama, o sofrimento é bênção na sua vida. Um grande escritor, conhecido de muitos,
chamado John Piper, escreveu um artigo. Ele teve câncer, está vivo ainda, teve câncer, e ele escreveu um artigo dizendo: não desperdice seu câncer. Não desperdice seu câncer. Ele escreveu um artigo com 10 coisas falando sobre como não deveríamos desperdiçar o câncer, né? E aí é obviamente a doença, aquilo que você está passando. Não desperdice isso. Use essa bênção chamada sofrimento para crescer. Use essa bênção chamada sofrimento para amadurecer. Uma das coisas que ele falou que eu achei muito forte, ele disse assim: olha, não desperdice o seu câncer deixando de falar da morte. Fale da morte. Fale da morte. Morte para o crente é uma bênção. Morte para o crente é uma vitória. Mas a gente não quer falar dessas coisas. Fale da morte. Não desperdice seu sofrimento, murmurando, brigando, tentando brigar com Deus. Pelo contrário, aproveite, cresça. Pergunte por quê, como eu disse, se Deus quer responder ou não, e é questão dele. Mas você vai crescer no final, você pode ter certeza disso. É impressionante como o sofrimento nos amadurece. Nos torna mais crentes, inclusive. O pessoal fala que o sofrimento nos torna mais humanos. Talvez não no sentido do humano do pecado, mas nos torna muito mais amorosos. Absolutamente, isso é verdade. Se você quer copiar essa frase, depois você pode pegar aqui a gente passa para você depois. Se você não tem algumas pessoas copiando, eu quero aplicar dizendo: no momento do sofrimento, aprenda com Deus. Aprenda, gente. Vamos aprender. Não veja o sofrimento como maldição de Deus. Não desperdice o sofrimento que Deus proporciona para você crescer. Você pode dizer amém disso aí? Vocês falaram amém muito fraquinho, acho que vocês estão com medo disso. Fala um amém forte aí. Amém. Não desperdice o sofrimento que Deus proporciona para você crescer. Aí. Como a gente vai desperdiçar, por exemplo, o sofrimento? Se ao invés de você colocar o seu coração no reconhecimento da soberania de Deus, na sua limitação, e arrepender dos seus erros, da sua fraqueza, do seu orgulho, você começar a se lamentar. Tem gente, por exemplo, que Deus dá sofrimento, ele afasta da igreja. Está errado, gente. Equivocado. Outra coisa. Saiba que o maior sofrimento de todos, Cristo passou em seu lugar. O maior sofrimento foi quando Deus estava agradando o moelo e o fazendo enfermar. O maior sofrimento de todos foi quando o Filho de Deus se tornou uma só chaga, para que ele pudesse vencer todas as angústias do mundo. E porque ele venceu, assim também somos mais que vencedores nele. A maior vitória que você pode ter e a maior libertação da doença é a libertação do pecado, é a cura do pecado, é o sofrimento do pecado, e isso foi tirado em Jesus Cristo. Por isso eu quero dizer a você: renda-se a Cristo, para que você tenha a habilidade de perceber o amor de Deus em meio às tribulações. Só alguém que entende o amor de Cristo, só alguém que entende a profundidade da dor de Cristo, pode entender quão gracioso é Deus nos nossos sofrimentos. Quão maravilhoso Deus é quando permite e mais, quando decreta que nós soframos. Quão amoroso é o Deus do sofrimento. Quão gracioso é o Deus da dor. É o Deus da morte. É o Deus das indecisões nossas. É o Deus do silêncio. Quão magnífico é o Deus que trata o nosso coração. Por isso eu quero dizer a você, isso tudo só vai fazer sentido a você se Jesus de fato for o seu Senhor. E quando você entende tudo isso, você começa a compreender o amor dele por você. Eu quero chamar você a tomar uma decisão na sua vida. Você só vai ter alegria em meio ao sofrimento se entender a cruz de Cristo e o que ela significou. Se há alguém nessa noite que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador,
e quer recebê-lo nessa noite, porque entende perfeitamente que ele levou o maior de todos os sofrimentos, chamado pecado, nele, cumprindo a ira de Deus, a justiça de Deus, recebendo a ira de Deus, e você quer se tornar um crente no Senhor Jesus, dependendo, porque você entende perfeitamente que Ele é Deus, que você é limitado, e você se arrepende da sua arrogância, de até aqui ter vivido de forma independente de Deus. E você quer receber o Senhor Jesus, respondendo ao chamado dele nessa noite. Eu quero convidar você, se você quiser se manifestar levantando a mão ou ficando de pé, eu quero que você assim o faça. Levante sua mão, fale, eu preciso de Jesus. Eu quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador.